Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui no canto inferior do vídeo para que você se inscreva no nosso canal e depois você ativa o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui no canal para os senhores, tratando do direito processual civil de maneira mais específica e mais detida, mas também tratando do direito como um todo, eventualmente, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero analisar com os senhores o despacho preliminar, uma análise a respeito do despacho preliminar. Nós vimos nos vídeos anteriores os requisitos da petição inicial, e aí basicamente eles estão previstos nos artigos 319, nós vimos que temos outras previsões também, mas essencialmente estão previstos lá no artigo 319. O artigo 320 é aquele que vai nos apresentar um rol de documentos necessários. Então, o 320 é o que nos apresenta um rol de documentos que o código vem a chamar de documentos indispensáveis. Documento indispensáveis à propositura da demanda. Bom, recebida a petição inicial, portanto, o juiz vai analisar o despacho preliminar. Mas antes disso, eu gostaria de tratar com os senhores, relembrar com os senhores as nossas formas, os nossos contatos na rede social como um todo. O nosso canal, portanto, no YouTube, nossa plataforma acadêmica, o nosso canal no YouTube está aqui em cima, pontuado para os senhores. A nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde eu quero fazer o destaque para os senhores. Essa plataforma acadêmica, os senhores podem vir a encontrar cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificados. Então, esses cursos gratuitos eles permitem, ao final, a emissão de certificados para os senhores. Quem não conhecem ainda, dá um pulo lá para conhecer arturvieiracursos.com.br. Além dessa forma de contato, nós temos o Facebook, o Instagram, Twitter, nosso perfil na academia.edu, o blog e o nosso e-mail para quem quiser entabular ou estabelecer um contato mais direto conosco, tá certo? Bom, voltando àquela tela inicial, estávamos vendo, portanto, o despacho preliminar. Uma vez recebida, uma vez que se tenha sido oferecida a petição inicial, ela será encaminhada para o juízo, que fará o despacho preliminar a respeito da observância dos requisitos. O despacho preliminar ele pode ser positivo, como o despacho preliminar pode vir a ser negativo. O despacho preliminar positivo ele vai certificar, vai consignar que os requisitos da petição inicial, eventuais documentos indispensáveis, foram apresentados. Portanto, que os requisitos iniciais estão todos presentes. E aí, como regra geral, do despacho preliminar positivo, nós teremos a citação. Excepcionalmente, no entanto, nós temos a possibilidade de um julgamento liminar de improcedência após o despacho preliminar positivo e antes mesmo da citação. No próprio caput do artigo 332, que é o que trata do julgamento liminar de improcedência, também chamado de improcedência in limine, improcedência liminar, os senhores verão a afirmação no caput do artigo 332 que o julgamento liminar de improcedência se dará independentemente da citação do réu. Então vejam que a hipótese de julgamento liminar de improcedência, que vai acarretar a improcedência, portanto, eu queria destacar para os senhores que, sendo improcedência, nós estaremos diante de um julgamento de mérito, um julgamento de mérito,
Julgamento liminar de improcedência, julgamento de mérito. Ele é excepcional, se dará nas hipóteses do artigo 332, e aí, para não fugir o objetivo desse vídeo, nós trataremos das hipóteses do artigo 332, julgamento de liminar de improcedência, numa outra etapa. Tá? Então, do despacho preliminar positivo, a regra é a citação, e aí a citação, por sua vez, vai designar também a audiência de conciliação e mediação, mas nós veremos as hipóteses em outros vídeos. Excepcionalmente, ao invés da citação, do despacho preliminar positivo, nós teremos a extinção do processo pelo julgamento liminar de improcedência. Tá? A segunda hipótese é quando o despacho preliminar ele é negativo. Ou seja, quando o juiz afirma que os pressupostos não estão presentes, os requisitos mínimos para o prosseguimento da demanda não estão presentes. O despacho preliminar ele é, portanto, negativo. E aí o juiz vai designar, ele vai determinar a emenda da petição inicial, artigo 321. A emenda da petição inicial é a complementação. A complementação da petição inicial. E aí o autor terá uma nova chance, portanto, de cumprir com aqueles requisitos. Tá certo? Então esse é um quadro inicial a respeito do andamento da demanda na fase inicial. Bom, qual é a parte do código que trata desse momento inicial e desse despacho preliminar negativo? Então, nós devemos analisar o artigo 321 do CPC. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, 319 os requisitos da petição inicial, 320 aqui é a previsão dos documentos indispensáveis, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, então, o juiz, nessas hipóteses, não preenchimento dos requisitos 319, não juntada do documento indispensável do 320, ou quando a petição inicial apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete. Esse a emende ou a complete, esse artigo se refere ao quê? Esse a se refere à petição inicial. Então, nós teremos a emenda ou a complementação da petição inicial. A prática forense chama de emenda da petição inicial. Mas veja, continua o dispositivo. O juiz determinará que o autor emende ou complemente no prazo de 15 dias, o juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido. O juiz indicará com precisão aquilo que deve ser corrigido ou completado. Tá certo? Então, a primeira consideração que eu quero justamente fazer com os senhores é a respeito do princípio da cooperação. Porque essa parte final, justamente, essa exigência de indicação com precisão do que deva ser corrigido ou complementado, é um elo necessário de ligação com o que nós temos previsto lá no artigo 6º do CPC, que é o princípio da cooperação. O artigo 6º do CPC vai nos dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, a decisão de mérito justo e efetivo. Então, nós extraímos do artigo 6º, principalmente da sua parte inicial, o princípio da cooperação. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. Então, quando o juiz verifica que a petição inicial está incompleta, ele deve cooperar com o autor, indicando com precisão o que deva ser corrigido, o que deva ser completado. Tá certo? Bom, uma outra consideração a respeito ainda dessa parte final, esse princípio da cooperação,
é que essa indicação do juiz do que deva ser corrigido ou completado, isso não retira, isso não é uma violação, então não retira a imparcialidade do juízo. Não retira a imparcialidade do juízo, especialmente porque nós temos uma previsão legal nesse sentido. E aí nós devemos, de uma vez por todas, ter em mente que o juiz ele não deve ser um juiz passivo, ele deve ser um juiz que vise a superação de eventuais vícios. O processo ele surge e o processo ele tem como finalidade precípua que se alcance um julgamento de mérito. Então nós devemos fazer todos os esforços necessários para que evitemos que a extinção do processo se dê sem resolução do mérito. O juiz deve, portanto, cooperar com a parte para que se obtenha uma decisão de mérito em tempo razoável. Isso é o princípio da cooperação. E aí, por fim, o juiz tem o dever de indicar com precisão o que deva ser corrigido ou completado. E se ele não o fizer, a parte poderá manejar os competentes embargos de declaração, que, como nós sabemos, são os embargos de declaração, que são os recursos justamente cabíveis para sanar, para suprir omissão nas decisões judiciais. Se ele tem o dever de indicar com precisão o que deva ser corrigido ou completado e eventualmente ele não venha a indicar, cabe embargos de declaração para sanar esse equívoco, essa omissão. Tá certo? Bom, com relação aos... Um minutinho só. Com relação aos prazos, com relação ao prazo em específico, gostaria de fazer uma observação. O Código afirma lá no artigo 321, quando ele diz que o juiz deve indicar, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, então, quanto ao prazo, nós temos o prazo de 15 dias. Esse é o prazo padrão, o prazo que, em regra, deve ser aplicado. No entanto, meus amigos, eu devo destacar com os senhores a previsão lá do artigo 106, parágrafo 1º do CPC. Porque no artigo 106, parágrafo 1º do CPC, nós também temos uma hipótese de emenda da petição inicial, cujo prazo previsto nesse dispositivo não é de 15, mas de 5 dias. Não preciso nem dizer que o examinador adora esse tipo de questão, né? Que foge da regra. O artigo 106 diz assim, olha, quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, inciso 1º, declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na OAB e o número da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Então, a lei fixa um dever ao advogado que postule em causa própria, então não é para todas as hipóteses, tá? Não é para todos os casos, é para o caso específico no qual o advogado postula em causa própria. Ele, além de respeitar o 319, deve também respeitar o 106, inciso 1º. Se ele respeitou o 106, inciso 1º, está tudo perfeito, vai prosseguir. Se ele não respeitou o 106, inciso 1º, aí vem o parágrafo 1º, que é o que nós estamos aqui chamando a atenção para os senhores. Se ele não observou o 106, inciso 1º, vai incidir o 106, parágrafo 1º. E o que diz o 106, parágrafo 1º? Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial. Veja que pelo parágrafo único do 321,
a consequência pelo não atendimento da emenda da petição inicial é o mesmo. Diz lá o parágrafo único do artigo 321. Se o autor não cumprir a diligência, não cumprir o que o juiz determinou que se emende ou complete, o juiz indeferirá a petição inicial. Veja então que o 321, parágrafo único, se assemelha ao 106, parágrafo 1º. O que os distingue é justamente o prazo. No 321, o prazo é de 15 dias. No 106, parágrafo 1º, o prazo é de 5 dias. Acho muito interessante consignar isso, portanto, aí com vocês. Tá certo? Uma outra consideração ainda a respeito dos prazos, que eu gostaria de chamar a atenção, é que o STJ já teve a oportunidade de afirmar, o STJ já afirmou, por meio de um recurso especial, então tomem nota aí, ó, por meio do RESP de número, deixa eu ver se eu consigo apagar isso que está aqui, porque senão vai acabar. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa parte aqui, para conseguir passar para vocês o número do RESP. Bom, acho que foi, né? Acho que foi. Vocês certamente estão percebendo que eu estou ainda aprendendo a mexer com esse novo brinquedo. Mas vamos lá. Com relação ao prazo, o STJ já teve a oportunidade de afirmar, por meio do recurso especial, 1.133.689 de Pernambuco. Então, recurso especial 1.133.689, RESP 11.33.689, já teve a oportunidade de afirmar que trata-se de prazo dilatório. Trata-se de prazo de natureza dilatória. O que significa prazo dilatório? Prazo que pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. E aí é muito interessante que a gente tenha em mente aqui, ainda mais na mentalidade do novo Código de Processo Civil, o que está previsto, o que está consignado lá nos artigos. Então nós temos o artigos 190 e também o artigo 139, inciso 6º, que vão tratar a respeito do prazo dilatório. Tá? O 190 é a possibilidade das partes realizarem negócio jurídico processual. E o 139, inciso 6º, é a possibilidade do juiz dilatar prazos processuais. Então diz lá o 139, inciso 6º, que o juiz pode dilatar os prazos processuais e alterar a ordem dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. O juiz pode optar por conferir maior efetividade à tutela do direito. E aí, senhores, para encerrar de uma vez por toda essa exposição, não do vídeo como um todo, tá? Mas a respeito dos prazos, para acabar essa análise do prazo, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, para fechar a tampa do caixão, o que consta lá do enunciado do FPPC, enunciado de número 425 do FPPC. FPPC é Fórum Permanente de Processualistas Civis. Lá no enunciado de número 425 consta assim: ocorrendo simultaneamente as hipóteses dos artigos 106, parágrafo 1º e 321, caput, o prazo de emenda será único e de 15 dias. Vou ler mais uma vez. Ocorrendo simultaneamente as hipóteses dos artigos
106, parágrafo 1º, e 321, caput. Então, 106, parágrafo 1º, que determina o prazo de 5 dias. E 321, caput, que determina o prazo de 15 dias, diz o enunciado de número 425 do FPPC. O prazo será único e de 15 dias, que é o prazo maior. Então, advogado que postula em causa própria, que deixou de cumprir alguns dos requisitos do artigo 319 e também deixou de cumprir o 106, inciso 1º, a indicação do seu endereço para receber intimação, ele vai ter que cumprir duas exigências, a do 321 e a do 106, parágrafo 1º. Um diz que o prazo é 15 dias, o outro diz que o prazo é 5 dias. E aí a doutrina vai interpretar, portanto, que o prazo vai ser um só. O prazo vai ser único e o prazo vai ser o maior. O prazo vai ser de 15 dias. Tá certo? Bom, uma outra consideração para que a gente possa fechar a análise desse despacho preliminar é essa aqui. Olha lá. Se... Vou ajeitar aqui. Se a emenda for satisfatória, o juiz procede ao despacho preliminar positivo e determina a citação do réu. Se o despacho preliminar é positivo desde o início, nós teremos, em regra, a citação do réu. Se o despacho foi inicialmente negativo, tem alguma coisa faltando, o juiz determinou a emenda. Vindo a emenda, o juiz vai falar, opa, agora está correto. O que faltava não falta mais. Então, ele vai proferir um despacho positivo. E esse despacho positivo, ele determina, e aí nós já vimos isso, nós já afirmamos essa hipótese anteriormente, determina a citação do réu em regra. Nós temos lá a hipótese do julgamento liminar de improcedência do artigo 322. Tá certo? Bom, 332. Olha lá. O juiz pode conceder novas oportunidades de correção. Então, se veio a primeira satisfatória, despacho preliminar positivo. E se veio uma nova emenda, mas ela foi insatisfatória? O juiz pode, nós veremos, indeferir a petição inicial. Mas ele pode conceder uma nova oportunidade. Então, o juiz pode determinar uma nova emenda, como o juiz pode indeferir a petição inicial por meio da aplicação do artigo 321, parágrafo único. Aliás, o 321, parágrafo único, ele dá a entender que o juiz necessariamente irá indeferir a petição inicial, porque ele diz indeferirá. Mas a doutrina interpreta no sentido que o juiz pode conceder uma nova oportunidade de emenda. Tá certo? Bom, a respeito da expressão defeitos e irregularidades, porque no 321 caput diz que o juiz vai determinar a emenda da petição inicial quando estiver faltando um dos requisitos do 319, quando estiver faltando um documento indispensável do 320, esses dados são objetivos. Mas também quando tiver defeitos e irregularidades que impeçam a apreciação do mérito. Como é que deve ser interpretado esses defeitos e irregularidades que dificultam o julgamento de mérito? Aí, meus amigos, é uma análise do conteúdo da petição inicial. Aqui acaba sendo uma análise em concreto, uma análise casuística. Vai ter que ser uma análise caso a caso, para que se possa verificar os argumentos deduzidos. E, essencialmente, tem que ser possível ao juízo extrair os elementos da demanda. A petição inicial tem que trazer, ao mínimo, os elementos da demanda. Quais são os elementos da demanda? Partes. Uma parte que demanda e uma parte contra qual se demanda, demandante e demandado. Causa de pedir. A causa de pedir incide no nosso direito sobre os fatos e o pedido. Se o juiz tiver elemento suficiente para identificar esses dados da petição inicial, não há defeitos ou irregularidades que dificultam o julgamento de mérito.
Agora, se da análise da petição inicial houver alguma dificuldade de se interpretar quais são as partes, o que leva a parte a pedir e qual é efetivamente o pedido, ele deve determinar, portanto, a emenda da petição inicial. Bom, preclusão pró iudicato. O que significa preclusão pró iudicato? Vem cá, será que se o juiz vier determinar a citação do réu, o que significa que seu despacho preliminar foi positivo, teria ocorrido a preclusão pró iudicato? Ou seja, o juízo estaria impedido de analisar ou de reconhecer posteriormente qualquer vício processual relacionado à petição inicial? Será que quando o juiz profere o despacho preliminar positivo, está preclusa a oportunidade do juízo reconhecer o vício? A doutrina, quase que unânime, é no sentido da negativa. Não está. A decisão do juiz que recebe a petição inicial não implica a preclusão pró iudicato em relação aos requisitos do 319 e do 320. O juiz pode, portanto, reconhecer eventuais vícios relacionados a esses elementos depois. Indeferimento da petição inicial. A respeito do indeferimento da petição inicial, só ressaltar aqui com os senhores o seguinte: nós teremos um outro vídeo para tratar de forma mais detida a respeito do indeferimento da petição inicial, mas vejam, o 321, parágrafo único, diz que uma vez não atendido o comando do juiz de se suprir o vício, isso vai levar ao indeferimento da petição inicial. No artigo 330, nós temos lá as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Nós não temos uma única hipótese, nós temos algumas hipóteses. E a hipótese do inciso 4º é justamente essa aqui, quando não se atende o 321, parágrafo único. Então, deve ser casado o 321, parágrafo único, com o 330, inciso 4º. E aí, qual é a natureza jurídica dessa decisão de indeferimento? Vejam o que se encontra lá do artigo 485, inciso 1º. 485, inciso 1º. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Então, aqui trata-se de uma hipótese de sentença. Nós estaremos diante de uma sentença terminativa, que vai inclusive nos conduzir nessa hipótese específica aqui do 321, parágrafo único, combinado com 330, inciso 4º, isso vai nos conduzir à possibilidade de se interpor uma apelação, aí já estamos aqui em sede recursal, mas uma apelação que possui características peculiares. Então, ela é uma apelação sui generis. O recurso que serve para impugnar a sentença é a apelação, mas a apelação aqui prevista no artigo 331, que vai justamente dialogar com esse indeferimento aqui relacionado ao não atendimento de um vício na petição inicial, 321, parágrafo único, e 330, inciso 4º, ela é uma apelação sui generis. Bom, para fechar de uma vez por todas essa nossa exposição relacionada ao indeferimento da petição inicial, eu gostaria de ressaltar as previsões, os enunciados que constam do FPPC, além do que nós já vimos na tela anterior, o enunciado de número 284 do FPPC, que assim dispõe: aplica-se à ação rescisória o disposto no artigo 321. Então, também na ação rescisória, que é uma demanda originária dos tribunais, também a ação rescisória comporta as hipóteses de emenda da petição inicial. Nós temos também o enunciado de número 292 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. E o enunciado de número 292 do FPPC vai dizer: antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve aplicar o disposto no artigo 321. Mas você pode pensar assim, mas é claro, nós acabamos de ver isso. Não, nós vimos que o 321
que trata da emenda da petição inicial, determina que o juiz indique com precisão aquilo que deva ser suprido. E uma vez que não venha a ser entendido, vai levar ao indeferimento. Mas nós vimos que o 330, que é o que trata do indeferimento, não tem apenas essa hipótese, mas tem diversas outras. Tanto que essa é a hipótese de número 4, é o último, né? O último inciso, o inciso 4. O que esse enunciado do 292 está dizendo? Que essa previsão do 321, que a princípio seria específico do inciso 4º, ela deve incidir também, essa lógica cooperativa, deve incidir também com relação ao inciso 1º, 2º e 3º desse artigo 330, que nós não vimos aqui, veremos num vídeo apartado separado, para que esse vídeo não fique ainda mais extenso, tá certo? Então essas foram as considerações relacionadas, as principais considerações relacionadas à emenda da petição inicial, ao despacho preliminar positivo e negativo, a emenda da petição inicial e uma das hipóteses de indeferimento da petição inicial que leva à extinção do processo. Tá certo? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.